Fala meus filhos, fala minhas filhas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e por que não, muito boa madrugada também. Vamos agora para os fenômenos acústicos e em seguida fazer exercícios, treinar para aprender melhor, para fixar melhor. Começamos com a ressonância. A ressonância é um fenômeno de estímulo às frequências naturais de vibração. Todos os corpos, todas as partículas, todos os átomos, todas as moléculas têm, digamos assim, uma predileção por vibrar em determinadas frequências. E quando essas frequências são estimuladas, a vibração, portanto, aumenta a amplitude e torna-se mais intensa. Este é o caso, por exemplo, de uma criança em um balanço. Ela sabe exatamente o movimento corporal que deve fazer em dado momento do seu movimento para aumentar a amplitude do seu balanço. Ela está estimulando a frequência de vibração através de um movimento corporal, estimulando a frequência do seu movimento para aumentar cada vez mais a amplitude da sua oscilação. Mas o fato mais importante para a resolução de questões neste contexto é o do micro-ondas. O micro-ondas é um equipamento que muitos de nós temos em casa, onde um dispositivo na cavidade em que colocamos os alimentos, chamado de magnetron, converte a energia elétrica em ondas eletromagnéticas que vão banhar o alimento que lá está. Esse alimento, quase sempre congelado ou, na pior das hipóteses, com temperatura baixa, está repleto de água em sua constituição. A água tem como predileção vibrar na frequência das micro-ondas. Quando estimulada pelas micro-ondas emitidas pelo magnetron, elas passam a vibrar em uma amplitude maior, tornando sua vibração mais intensa. Isso faz com que a amplitude das vibrações aumentem, elas passam a vibrar mais, e nós definimos temperatura como o grau de agitação das moléculas de um corpo. Essas agitações passam a ser mais intensas, de maior amplitude, logo a temperatura aumenta, e isso faz com que esses corpos venham a ser aquecidos e até por último, cozidos. Observe ainda que jamais você vai conseguir, por exemplo, gratinar um alimento no micro-ondas. Você vai conseguir deixá-lo crocante em um micro-ondas. Jamais isso acontece, porque a crocância dos alimentos só pode ser atingida com temperaturas a partir de 180 graus Celsius, enquanto que o micro-ondas está limitado na temperatura em que pode aquecer os alimentos, porque essa temperatura é o limite em que a água se mantém líquida dentro dos corpos de 100 graus Celsius. Estimula-se, através da ressonância, as moléculas de água do alimento a vibrar mais, a amplitude dessa vibração aumenta, ocasionando dessa maneira um aumento da temperatura. As moléculas de água que estavam congeladas no estado sólido passam ao estado líquido, vão aumentando sua temperatura até que atinjam 100 graus Celsius. Mas ao atingirem 100 graus Celsius, quando continuam sendo estimuladas por ressonância através das micro-ondas, essas moléculas passam dos 100 graus Celsius e vaporizam. E ao vaporizarem, elas saem do alimento, fazendo com que esse alimento não aqueça para além dos 100 graus Celsius, fazendo com que ele só atinja no máximo a temperatura dos 100 graus Celsius. Portanto, você vai cozer alimentos, vai aquecer alimentos no micro-ondas, mas nunca irá deixá-los crocantes. Beleza? Muito bem. Além disso, vale a pena a gente reforçar 3 fenômenos acústicos importantes, que são o reforço, a reverberação e o eco. Observe que quando você emite um som, se esse som chega num intervalo de tempo muito curto aos seus ouvidos,
você não é capaz de diferenciá-lo. Logo, diremos que o som que chegou aos seus ouvidos, o primeiro som que chega aos seus ouvidos em relação ao segundo que refletiu em um obstáculo e chegou aos seus ouvidos, chegou num intervalo de tempo muito curto e você não diferencia esses sons. É como se eles chegassem em um intervalo de tempo quase igual aos seus ouvidos, promovendo um reforço da onda sonora. Fica um som mais forte, mais claro, mais nítido. Você percebe muito bem isso quando você fala no mesmo tom de voz em um ambiente aberto e em um ambiente pequeno, fechado. Fica muito mais fácil de você compreender aquilo que está sendo dito num ambiente pequeno e fechado, porque o som é reforçado. O primeiro som que sai diretamente das pregas vocais e chega aos ouvidos, e aquele segundo som que refletiu nas paredes e chegou aos seus ouvidos, chegou em um intervalo de tempo muito pequeno, fazendo com que esse som reforce o primeiro, o segundo som reforce o primeiro, tornando o som mais audível, mais claro, mais limpo, mais fácil de ser compreendido. O nosso sistema auditivo, ele é limitado, nós já sabemos disso. E ele só é capaz de diferenciar dois sons, de identificar um som e outro som diferente, quando eles chegam ao nosso ouvido no intervalo de tempo de aproximadamente 0,1 segundo, é o que nós chamamos de persistência auditiva. Então, sons que chegam no intervalo de tempo menores que 0,1 segundo não são identificados como dois sons diferentes. Saca a ideia? Então, quando esses sons, o primeiro som que chega diretamente aos seus ouvidos e o segundo que refletiu e chegou aos seus ouvidos, chegam num intervalo de tempo muito menor que 0,1 segundos, chegam quase instantaneamente aos seus ouvidos, esse som parece reforçado, mais claro, mais nítido. Percebeu essa ideia? O segundo fenômeno é o da reverberação. Dá a impressão de que o som foi prolongado. O primeiro som, aquele que chega diretamente aos seus ouvidos, e o segundo som, que refletiu nos obstáculos e voltou aos seus ouvidos, chegam em um intervalo de tempo ligeiramente menor do que 0,1 segundo. Isso faz com que dê a impressão de que o som ele é mais extenso, é um som prolongado, que perdura mais. Isso a gente chama de reverberar. Reverberou o som. Ele pareceu que durou mais, demorou mais a acabar. Sacasse a ideia? Isso acontece quando o intervalo de tempo entre o primeiro som, que chegou aos seus ouvidos, e o segundo, que refletiu e voltou aos seus ouvidos, chegou no intervalo de tempo quase suficiente para você diferenciá-los, ligeiramente menor que 0,1 segundo. Agora, o terceiro fenômeno, o fenômeno do eco, ele acontece quando você é capaz de diferenciar os dois sons que chegaram aos seus ouvidos. Então imagine, você emite um som, o primeiro som que chega aos seus ouvidos é identificado, e depois de pelo menos 0,1 segundo, esse segundo som refletiu nos obstáculos e chegou aos seus ouvidos. Então, o seu ouvido, para um intervalo de tempo de chegada de som a partir de 0,1 segundos, será capaz de identificar, de diferenciar o primeiro som do segundo som, que refletiu e voltou aos seus ouvidos. Você escuta nitidamente a diferença, o primeiro som e o segundo som. Isso é o que nós chamamos de eco. Então, qual seria a menor distância para nós escutarmos o eco, nós diferenciarmos o som, a menor distância de você, fonte emissora, até um obstáculo, para que o som tenha capacidade de ir, refletir em um obstáculo e retornar ao seu ouvido em pelo menos 0,1 segundo, para que a persistência auditiva seja configurada, para que você seja capaz de diferenciar diferenciar claramente o primeiro do segundo som. Quando você está num ambiente fechado, com dimensões adequadas, você emite um som, por exemplo, grita seu nome, você ouve o primeiro som que chega diretamente aos seus ouvidos e daí a algum tempo escuta a reflexão do som.
escuta o segundo som com o seu nome chegando aos seus ouvidos. Isso é o eco. Qual é a menor distância para o obstáculo da fonte emissora, para o obstáculo para que isso aconteça? Bom, tá aqui, ó. O cara grita, emite o seu som, ele reflete em um obstáculo e chega aos seus ouvidos. Se esse som chegar no intervalo de tempo muito menor que 0,1 segundo, ou seja, os dois sons chegarem instantaneamente, esse som parece reforçado, mais claro, mais nítido, mais perceptível, mais fácil de você entender o que foi dito. Se ele chega no intervalo de tempo de aproximadamente 0,1 segundo, ligeiramente menor que 0,1 segundo, esse som parece que dura mais. É um som que reverberou. E o terceiro caso é o eco. Quando você emite o grito, emite o som, esse som se propaga, reflete e volta aos seus ouvidos. Você escutou claramente o primeiro e o segundo som separadamente. Isso é o eco. Se a velocidade do som aproximadamente, tá certo? É 340 metros por segundo, qual é a distância mínima da fonte para o obstáculo a fim de que se perceba claramente os dois sons? A fim de que se perceba claramente o eco. Vamos pensar um pouco? Como o som é uma onda e que a velocidade da onda só depende do meio no qual ela se propaga, pensa um tico comigo. A onda vai se propagar até o obstáculo, vai refletir e voltar até ele sempre com a mesma velocidade, pois ela está sempre no mesmo meio, sempre no ar. Isso significa que o movimento então será uniforme e eu poderei dizer que velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. A velocidade do som é 340 metros por segundo. O espaço percorrido pelo som é x metros na ida, depois x metros na volta. O espaço percorrido é 2x. E o intervalo de tempo para que aconteça o eco tem que ser de no mínimo maior ou igual, isto é, no mínimo 0,1 segundo. Faz meios pelos extremos, olha só. Faz meios pelos extremos, e aí nós temos que x, ou melhor, 2x tem que ser igual a 34. X tem que ser, portanto, no mínimo de 17 metros. Tem que ser de, no mínimo, 17 metros. Por que a gente não percebe, por exemplo, na sala de casa, no nosso quarto, o eco com frequência? Eu falo e não escuto eco no meu quarto. Porque os obstáculos, as paredes, os móveis que estão na sua sala ou no seu quarto estão a uma distância menor do que 17 metros. Isso faz com que o som chegue aos seus ouvidos, o som refletido, o segundo som, chegue aos seus ouvidos num intervalo de tempo menor que 0,1 segundo, promovendo uma reverberação ou promovendo um reforço. Beleza? Fechamos os fenômenos acústicos. Vamos resolver exercício para fixar bem essa ideia. Então, primeira questãozinha, pega a tua apostila, e ela diz assim: nossos sentidos percebem de forma distinta características das ondas sonoras como frequência, timbre e amplitude. Observações em laboratório com auxílio de um gerador de áudio permitem verificar o comportamento dessas características em tela de vídeo e confrontá-las com nossa percepção. Após atenta observação, é correto concluir que as características que determinam a altura, que a gente também chama de tom, e a intensidade do som são, respectivamente. A altura diferencia sons altos de baixos, sons agudos de graves, sons de frequência elevada ou frequência baixa. Então, a altura ou o tom está relacionado com a frequência. Enquanto que a intensidade, que diferencia sons fortes de fracos, está relacionada com a amplitude. E a gente vai achar essa resposta na alternativa de letra B. A alternativa de letra B, para responder a primeira questãozinha. Questão 2. Para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá de um piano.
Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e o som emitido pelo violão. Essa diferença é responsável por quê? Essa diferenciação é possível por quê? Vamos pensar um pouco. Bom, se eu fui capaz de diferenciar sons que representam a mesma nota musical, isto é, a mesma frequência, só que eu identifiquei a fonte a partir da audição de um som, eu estou sendo sensível à forma da onda que chegou aos meus ouvidos. Identifiquei a fonte a partir daí, essa característica é o timbre. É o timbre. Letra D de dado. Letra D de dado. Onde ele diz pra gente que o timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. Não só por cada instrumento, mas por cada fonte. Tá certo? Então, letra D de dado é a questãozinha 2. Questão 3. A estrutura da nova família brasileira, aliada ao intenso ritmo de vida daqueles que vivem em grandes cidades e capitais do país, são fatores sociais que refletem diretamente no conceito atual do mercado imobiliário. O século XXI identifica significativa redução no número de membros da família que dividem o mesmo teto, resultando no crescimento da procura por apartamentos menores, entre 40 e 70 metros quadrados, e por edifícios residenciais que possuem uma maior distância entre eles. Em um condomínio com edifícios residenciais, há uma distância entre os prédios de 10 metros. Aí ele diz que, sabendo que um operário realiza uma obra em um prédio ao ligar uma serra elétrica, esta emite uma onda sonora de intensidade 10 a menos 1 watts por metro quadrado, determine a potência total irradiada por essa fonte nos primeiros prédios que o circunda, considerando π igual a 3. Então imagine, prédio A, onde a serra elétrica vai ser ligada para uma reforma, emite o som. Eu tenho um prédio B que está a 10 metros dele. Eu quero saber qual é a potência do som emitido, sendo que a intensidade desse som é 10 a menos 1 watts por metro quadrado. Considere π igual a 3. Você já sabe a essa altura que as frentes de onda elas são esféricas. Então imagine, quando essa onda sonora atinge B, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Então, a distância, deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Isso é uma coisa mais ou menos assim. Então, essa distância aqui, ó, da fonte até o ponto em questão, do prédio onde o som é emitido até B, é o raio dessa onda sonora que se propagou em todas as direções e se propagou de forma esférica, tá certo? Então, estou dizendo aqui que a distância entre os prédios é o raio. Eu, ó, posso fazer aqui para você, isso aqui, ó, era uma esfera, tá ligado nisso? Isso aqui, ó, era uma esfera, tá ligado nisso? Posso completar aqui, ó. Mas para não prejudicar aqui os outros espaços, as outras informações, vou deixar assim. Então, vamos desenvolver essa relação? Bora! Bom, a gente já sabe que a intensidade de uma onda é a potência dessa onda sobre a área. Afinal de contas, a intensidade é watt por metro quadrado. Watt é a unidade de potência, metro quadrado é a unidade de área. E como a frente de onda é uma frente de onda esférica, significa dizer que essa área é a área da esfera. 4πr quadrado. Fazendo as substituições, a intensidade é 10 a menos 1. Isso vai ser igual à potência, que é o que nós queremos, sobre 4 vezes π, que é 3, e o raio vale 10. 10 ao quadrado. Fazendo meios pelos extremos, quem será a nossa potência? A nossa potência vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 100 vai dar 1.200. 1.200 que multiplica 1 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1. Sacar essa ideia? 1 vezes 10 a menos 1. 1 é fator neutro da multiplicação, não faz a menor diferença.
E 10 a menos 1 é um zero que a gente vai cancelar aqui, ó. Então restou para a gente que a potência dessa onda sonora é de 120 watts. 120 watts. Uma questãozinha aberta para a gente treinar o cálculo da intensidade relacionada à potência. Tranquilo, meus filhos? Tranquilo, minhas filhas? Vamos seguir a historinha. Questão 4 já está arrumadinha aqui para a gente. Então, questão 4 diz assim, ó. Questão 4 diz assim: o gráfico da figura indica no eixo das ordenadas a intensidade de uma fonte sonora I em watts por metro quadrado ao lado do correspondente nível de intensidade sonora. Então, ó, nível sonoro em decibéis ao lado da intensidade em watts por metro quadrado. No eixo das abscissas, em escala logarítmica, estão representadas as frequências do som emitido. Tá aqui, ó, as frequências do som emitido. A linha superior indica o limiar da dor. Então, ó, acima dessa linha preta, a gente ouve um som que irrita, que causa dor, que causa dano ao nosso sistema auditivo. E ele diz que a linha inferior mostra o limiar da audição. Abaixo dessa linha preta que você está vendo aqui, o cara não é capaz de escutar. Muito bem. Suponha que você assessore, então, o prefeito da sua cidade para questões ambientais. Letra A. Qual o nível de intensidade máximo que pode ser tolerado pela municipalidade? Qual o nível de intensidade máximo que pode ser tolerado pela municipalidade? Pois bem, de acordo com o gráfico, veja, acima do limiar da dor é intolerável, por óbvio, vai causar danos aos habitantes da cidade. Agora, nessa região imediatamente abaixo do limiar da dor, nós teremos também a possibilidade, né, de gerar desconforto nas pessoas. Então, dando uma margem de segurança para isso, até observando no gráfico a região que descreve as músicas que são produzidas, é um nível adequado, um nível elevado, né, de propaganda eleitoral, por exemplo, que vai ser manifestada nessa cidade e que vai ser bem ouvida porque tem um nível de intensidade sonora elevado, ó, um nível máximo de 100 decibéis. Então, primeira resposta da letra A, 100 decibéis, correspondendo aqui, ó, ao limite máximo das músicas que são produzidas, dando uma margem de segurança para o limite da dor. Que faixa de frequências você recomenda que o prefeito utilize para avisos sonoros sejam ouvidos pela maior parte da população? Que faixa de frequência você definiria para isso? Que faixa de frequências você definiria para isso? Olha, abaixo dos 100, abaixo dos 200 Hz, você pode correr o risco de pegar aqui, ó, uma faixa de frequência que as pessoas não vão ouvir. Acima dos 1000 Hz, você já pode pegar aqui, ó, uma faixa de frequência que as pessoas também não vão ouvir ou vão ouvir, né? Ó, aqui, ó, a partir dos 100 você pode pegar aqui uma faixa de frequência que as pessoas não vão ouvir ou que vão ouvir sendo prejudicadas no seu sistema auditivo. Então, o que seria mais adequado para essas pessoas ouvir uma faixa de frequências que não prejudique elas e que ainda tenha um nível sonoro elevado, para que a propaganda atinja os ouvidos de todos os presentes na cidade. A gente poderia colocar aqui, ó, veja, 100, mas veja, se você observar no seu gráfico e até no que eu desenhei aqui no quadro, ó, os 100 Hz de frequência, pega aqui uma regiãozinha, ó, que não atinge exatamente os 100 decibéis, está um pouquinho abaixo, ó. Está um pouquinho abaixo, tem um cabelinho de sapo aqui, tá certo? No meu desenho e na sua apostila também, onde se a gente escolher os 100 decibéis, 100 Hz, não vai atender exatamente a melhor audição das pessoas. Então você vai pegar aqui, ó, uma faixa de frequência de 200 Hz, aliada ao nível sonoro de 100 decibéis que você definiu, até
os 1000 Hz, que também se aproxima do nível sonoro de 100 decibéis que foi definido por nós. Então, segunda resposta da letra A, entre 200 e 1000 Hz. Uma faixa de frequência segura, que não vai causar dor às pessoas, não vai causar problemas ao seu sistema auditivo e que permita uma propaganda eleitoral num nível sonoro alto, no nível sonoro de 100 decibéis, que vai permitir um espalhamento do som atingindo com clareza a população. Letra B. A relação entre a intensidade sonora em watts por metro quadrado e o nível de intensidade sonora em decibéis é dado por, ele dá a equação para a gente, 10 vezes o log de I sobre 0, onde I0 é a menor intensidade audível pelo ser humano, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Qual a intensidade de um som em watts por metro quadrado? Qual a intensidade de um som em watts por metro quadrado num lugar onde a sua intensidade é de 50 decibéis? Então vamos fazer as contas, né? Ele quer saber qual é a intensidade para um nível sonoro de 50 decibéis. Vamos precisar usar um pouquinho de logaritmo. Então vamos embora. Tá aqui, ó. Nível sonoro vai ser 10 vezes o log de I sobre I0. I sobre 0. Como é que vai ficar a nossa conta? Nível sonoro, 50. Isso vai ser igual a 10 vezes o log de I sobre 10 a menos 12. I sobre 10 a menos 12. Dá aquela simplificada padrão, ó, 0 com 0. Resta pra gente aqui, ó, 5. Vai ser igual, vou usar a propriedade dos logaritmos, ó. Log de I sobre 10 a menos 12, eu posso separar esse cara. Posso separar esse cara em log de I menos log de 10 a menos 12. Eu separei um log em 2. Log de I sobre 10 a menos 12 é a mesma coisa que log de I menos log de 10 a menos 12. Como é que vai ficar essa história? Vamos embora? Quando o log é na base 10, a gente não tem dificuldade matemática de fazer o cálculo, não. Porque, veja, quem seria o log de 10 elevado a x? X. Quem seria o log de 10 elevado a 20ª? 20. Quem seria o log de 10 elevado a menos 15? Menos 15. Então, o log de 10 a menos 12 é menos 12. Então, isso vai ser 5 igual ao log de I, menos com menos dá mais 12. Mais 12. Mais 12, ó, tá positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 5 menos 12 é igual ao log de I. Isso significa dizer que o log de I vai ser igual a menos 7. Me diga uma coisa, se log de 10 a menos 12 é menos 12, quem é I, sabendo que o log dele é menos 7? Ora. Então significa dizer que I é 10 elevado a menos 7. Watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado. Porque log de 10 a menos 7 seria menos 7. Sacou a ideia? Então, respondi a letra B. Só que ele faz uma segunda pergunta na letra B. Consultando o gráfico, você confirma o resultado que obteve? Ou seja, que 50 decibéis dá uma intensidade de 10 a menos 7 watts por metro quadrado? Vamos ver? Olha só, 50 decibéis está aqui, ó, entre 40 e 50. Em relação à intensidade sonora, está entre 10 a menos 8 e 10 a menos 6. Confirmo, 10 a menos 7. Então, o nosso cálculo, juntamente com o gráfico, está perfeito, de boa, sem estresse.
Respondida a questão 4. Vamos para a questão 5, questãozinha teórica. As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico da mesma forma que uma bússola se alinha com um campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere energia térmica para as moléculas circundantes. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, o aumento da energia de rotação das moléculas de água é... Ora, se eu coloquei um alimento que contém água no micro-ondas, ele vai ser estimulado a vibrar mais, aumentando, né, a amplitude de vibração de uma frequência predileta de vibração da água, significa dizer que eu estou reforçando uma vibração. Eu estou mencionando aí uma ressonância. Ressonância. A alternativa da questão 5 é a de letra C. Eu estou reforçando uma frequência natural de vibração. Beleza? Questão 6. As ondas eletromagnéticas geradas pela fonte de um forno de micro-ondas têm uma frequência bem característica e, ao serem refletidas pelas paredes internas do forno, criam um ambiente de ondas estacionárias. O cozimento ou esquentamento ocorre devido ao fato de as moléculas constituintes do alimento, sendo a de água a principal delas, absorverem energia dessas ondas e passarem a vibrar com a mesma frequência das ondas emitidas pelo tubo gerador do forno. O fenômeno físico que explica o funcionamento do forno de micro-ondas é, mais uma vez, ressonância. Mais uma vez, ressonância. A alternativa da gente é a de letra A. As outras opções seriam interferência, difração, polarização, absorção e assim por diante. Questão 7. Questão 7. Ali, ó, questão 7. Quem viaja para a Amazônia poderá ver o boto cor-de-rosa que, de acordo com a famosa lenda local, se transforma em um belo e sedutor rapaz. Botos e golfinhos são capazes de captar o reflexo dos sons emitidos por eles mesmos. Botos e golfinhos são capazes de captar o reflexo do som emitido por ele mesmo, certo? O que lhes permite a percepção do ambiente que os cerca, mesmo em águas escuras. O fenômeno ondulatório aplicado por esses animais é denominado de... Bom, ele está se referindo aí a um sonar biológico. Os golfinhos e os botos emitem um som que refletem nos obstáculos à sua frente, volta até eles e eles conseguem interpretar essa segunda onda sonora que chegou até eles. Porque quando eles emitem um som, o primeiro som chega diretamente aos seus ouvidos. O segundo som que refletiu e voltou foi percebido claramente para que ele consiga imagiar à sua frente os obstáculos que lá estão. Então, se ele percebe claramente esse segundo som, o som que foi refletido, significa dizer que nós estamos tratando aí de um eco. E como ele faz uso de uma onda sonora para emitir e receber essa onda sonora que foi refletida, se eu estou falando de som, a onda sonora é uma onda mecânica e longitudinal. Mecânica e longitudinal. Então significa dizer que eu estou me referindo aí como resposta na letra A. Os caras estão fazendo uso do eco e o som é uma onda mecânica. E o som é uma onda mecânica. Então a gente fecha aqui os fenômenos ondulatórios acústicos. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.